Em pé, meus amados, evangelista, com Vanderlei Lobo tem a oportunidade. Eu sei que é um momento, às vezes, não propício, mas é um momento que ele quer transmitir a nós uma palavra e uma experiência diferenciada que o Senhor lhe deu e ele quer compartilhar conosco. Eu queria cumprimentar meus amados irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar assento, irmãos, em nome do Senhor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como os irmãos devem saber, acho que a cidade inteira sabe. Nesse final de semana, na quinta-feira, eu acabei perdendo meu único filho homem, irmãos. Ai, meu Deus, como está sendo difícil. Como está sendo difícil. Como está sendo difícil, gente. Ai, Senhor. Quando eu vim para a igreja no ano de 1994, quando Deus chamou a mim e quando Deus chamou a minha esposa, na minha casa, numa madrugada, por volta de 1h da madrugada, eu morava no Abílio Pedro, na rua 92, número 245, uma rua que não tinha asfalto, uma casa que tinha 2 cômodos, irmãos. Uma casa que estava cheio de pedaço de eucalipto escorando a laje que a gente tinha colocado para um puxado que a gente tinha feito. A minha vida estava um verdadeiro inferno, irmãos. Estava separando da minha esposa. Naquela noite a gente tinha decidido a separação. Eu estava dormindo pro lado de cima da cama, ela pro lado de baixo, na cabeceira. E o Johnny, 3 anos de idade, 11 meses, tinha um cunhado meu que morava comigo, Rogério. Ele não era crente. Ele morava em um dos cômodos que a gente estava construindo do lado, no meio daquelas varas de eucalipto que estava sustentando ali aquela laje. E naquela noite, aquela caminha de mola, de abrir e fechar que ele dormia, aquela cama recebeu o poder de Deus, irmãos. Uma madrugada, quando eu escutei bater na porta do meu quarto, minha mãe era crente, meu pai era crente, eu não queria saber de Deus de jeito nenhum. Nunca na minha vida eu quis ser crente, irmãos. Eu não queria saber de Deus. Quando meu filho nasceu, minha mãe pediu para que eu apresentasse ele na igreja. Ela congregava ali no Jardim Vista Alegre. Por incrível que pareça, o pastor Neto era o pastor daquela igreja. Eu tenho fotos até hoje do momento que o pastor colocou o meu filho nos braços e estendeu no ar, irmãos. Irmãos, a gente pensa que isso não vale nada. A gente pensa que isso não vale nada. Eu vou dar uma pausa e falar para você, pai, que está aqui nessa noite, e você, mãe. O dia que você veio aqui na escola dominical, pedir pela sua filha, pedir pela vossa filha, Deus falou dentro do meu coração, aleluia, 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 aleluia. Deus falou dentro do meu coração, eles vão voltar um dia aqui com a filha no colo. Ai, eu não estou mentindo, Deus falou para mim ali, eu estava dando aula, pastor.
E o dia que eles voltarem, você diga para eles o seguinte: eu poupei a vida da filha deles, para que eles, através disso, viessem para o meu caminho. Mas diga para eles o seguinte: se eles abandonarem o meu caminho, a menina é minha, eu tomo de volta. Ai. Deus colocou na mão de vocês de novo. Nessa noite eu estou aqui como profeta de Deus para falar para vocês: não queira pagar o preço. A menina é dele e Deus presenteou de novo para vocês. Jamais abandone o caminho dele. Ela é dele e ela colocou nas mãos de vocês. Cuide dela. Se vocês não cuidarem, Deus cuidará. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia, aleluia. Deus falou para mim, pastores. Deus falou o dia que eu estava na escola dominical. Momento difícil, irmãos. Eu pedi para Deus força para estar aqui na igreja hoje. Quem esteve no velório ontem sabe a dor que a gente sentiu. E eu achei que dentro da igreja sequer eu ia conseguir falar. Eu não sei de onde Deus está bloqueando o meu choro aqui para que eu consiga falar para os irmãos. Muito difícil, muito difícil. Naquela madrugada do dia 12 de outubro de 1994, dia 11 já virando dia 12, dia 11 até meia-noite, de meia-noite para frente dia 12, ele bateu naquela porta, aquele homem, aquela jumenta que foi tomada por Deus. E quando eu escutei o batido na porta, eu abri a porta, 1 da madrugada. Quando eu abri, irmãos, Deus vestiu ele como uma toalha. Ele estava com a toalha ao redor, cobrindo as suas genitálias. Aleluia, para não deixar dúvida. Quando eu vi ele na porta, eu fiquei com medo. Eu pensei que ele estava armado, passou pela minha cabeça. Eu levei a mão para impedir que ele entrasse. Ele pegou a minha mão com carinho, puxou do lado e disse para mim: estás com medo de mim, meu servo? Aleluia, 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 aleluia. Oh Deus, aleluia. 2010 hoje, irmãos, 16 anos atrás. Ele disse para mim: senta-te do lado da tua cama, do lado da tua esposa, eu tenho algo para falar com vocês. Eu nunca vi na minha vida, até ontem, eu nunca vi na minha vida Deus agir daquela maneira. Eu nunca tinha visto até ontem. Até ontem eu nunca tinha visto Deus agir daquela maneira na minha vida. Eu achei que aquele dia Ele tinha mudado a minha vida de uma vez por todas. Lê do engano, irmãos. A maior experiência com Deus eu ia passar no dia de ontem. Ai, o Johnny era a extensão da minha vida, irmãos. Ai, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Ai, Deus sabe como eu amava aquele rapaz, aquele menino, aquele moleque. Deus sabe como eu amava. Ai, meu Deus, que perda, 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 que perda na minha vida, 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 irmãos, que perda, que perda, que perda, que perda, irmãos, que perda, que perda. Ai, meu Deus. Naquela madrugada do dia 12, Deus falou muito conosco, irmãos. Deus falou da destruição que estava no meu lar. Deus falou que o meu lar estava acabado, que o meu lar estava destruído, porque a gente tinha dado vazão para o inimigo. E Deus falou: mas eu estou vindo nessa madrugada para dizer para vocês que o que não tem jeito, eu faço ter jeito. Eu faço ter jeito. Está tudo destruído, mas eu venho aqui para dizer para vocês que eu consigo refazer tudo de novo. Se vocês vierem para o meu caminho, será difícil demais, mas eu lhes ajudarei de tal forma, lhes abençoarei de tal forma, que muitos não entenderão a
obra que eu trabalharei na vida de vocês. Nunca eu busquei de Deus bênção material, irmãos. Nunca vocês me viram estar aqui no púlpito para falar nada, absolutamente nada a respeito do que Deus me propiciou na minha vida. Nunca, 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 nunca. Nunca estive na casa de Deus, irmãos, para me utilizar das coisas que Deus colocou na minha vida para desfazer dos meus irmãos. Muito pelo contrário, sempre tive uma prudência tremenda, porque eu sei que tudo é de Deus, irmãos. Não estou aqui para falar disso, mas quando Deus nos chamou, inclusive, Ele tocou nesse assunto. Depois de ter falado muito para nós, Ele se virou e foi para a cabeceira da cama, onde estava dormindo meu filho com 3 anos e 11 meses. Aleluia. Botou a mão na cabeça dele e entregou para a gente a maior promessa da nossa vida, pastor Neto, a maior promessa da nossa vida. Ele colocou a mão na cabeça do Johnny e disse assim: por esta criança que vocês apresentaram a mim na minha igreja. E perguntou para a gente: vocês se lembram? Ah, irmão, como que Deus é poderoso, irmãos. A gente está dentro da igreja e a gente não sabe o poder que Deus tem muitas vezes. Juventude, Deus é poderoso demais. Rasgue o seu coração e fale para todo mundo ouvir. Deus é poderoso demais, 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 irmã Lourdes, demais, demais da conta. Quem iria me visitar, irmãos? Lar destruído, Abílio Pedro, estrada sem asfalto. Quem morou lá desde o começo sabe, a gente faltava água, a gente tinha que ficar esperando o caminhão pipa à noite com balde, com caldeirão para tomar banho. E eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele não olha onde você mora, irmão. Eu quero dizer para os irmãos que Deus não olha a sua necessidade. Eu quero dizer que Deus, quando Ele tem que fazer alguma coisa na vida de um homem e de uma mulher, Ele simplesmente faz, porque simplesmente Ele é todo poderoso. Ele está no controle, irmãos. Ele está no controle. Ontem Ele me arrebentou, ontem Ele me amassou, ontem Ele me moldou, ontem Ele me desmanchou na presença dEle. E disse para mim: pensavas que mandavas tu? Homem, eu estou no controle de tudo. E Ele fez me lembrar dessas coisas, irmãos. E não tem como falar de ontem sem passar por essa história de 16 anos atrás. Quando Deus falou aquilo para o meu filho, e nós fomos para a igreja e a gente cresceu falando para ele: Johnny, você tem a promessa de Deus. Ele falou para o meu filho, ele falou para nós, e meu filho dormindo e disse assim: se vocês vierem para o meu caminho e criar essa criança na minha casa, um dia eu darei o dom da palavra para ele, e ele será um pregador da minha palavra, um pregador do meu evangelho. E vocês vivem na mesma igreja que eu vivo, irmãos, e vocês vão falar assim: que mentira que é essa, rapaz? Eu conheci seu filho, eu nunca vi ele subir aqui no púlpito. Eu também nunca vi, irmãos, mas o que Deus tinha preparado na vida daquele jovem que morava comigo era uma coisa tão tremenda, que ontem simplesmente Deus rasgou a minha carne quando Ele me mostrou tudo isso. Aleluia. Irmão, quando Ele me mostrou todas essas coisas ontem, irmão, e Ele falou para mim: eu não vou admitir na sua vida que você se cale. Eu não vou admitir, e eu quero que você vá e fale em todo lugar que você passar. E eu não posso me omitir, irmãos, e eu estou aqui hoje para falar isso para vocês. Nós trabalhamos na quinta-feira até 6 horas da tarde, 18 horas. Meu filho me ajudava ali naquela empresa que nós temos, irmãos. Ele era meu braço direito. Deus sabe a falta que esse cara vai fazer na minha vida. Deus sabe, Deus sabe. Eu questionei para Deus, irmãos. Eu falei: Senhor, eu não posso deixar de te glorificar, ó Pai, mas tu sabe a importância que esse moleque tinha para mim. Eu chamava ele de moleque, que ele era o meu menino, o meu garoto.
aquele que Deus tinha me dado, aquele que tinha recebido a promessa de Deus, eu estava esperando a promessa de Deus se cumprir na vida dele, eu não admitia. Eu falei, Deus, um dia ele vai ser um pregador. Tu falaste isso para mim, Senhor, há 16 anos atrás. Último dia de trabalho lá na empresa, irmãos. Eu não vou contar tudo, desde 50 dias atrás, tudo que aconteceu na minha vida. Todos os carros batidos, exceção de um que está aqui na frente, todos bateram. Funcionário caiu, quebrou a mão, o outro quebrou a clavícula em 2 semanas. Um outro se separou, um outro estava se separando agora, e a gente aguentando firme no meio da luta. Cheguei na quinta de manhã e falei, Johnny, eu ia precisar de uma força maior sua hoje ainda, filho. O torneiro está machucado, eu queria que você fosse no torno para trabalhar, cara. Aí ele falou assim para mim, pai, mas pelo amor de Deus, rapaz, deixa esse negócio para mandar depois. Eu falei, tem que ser amanhã, filho, eu estou indo para São Paulo, estou indo para Guarulhos, tem que andar tanto amanhã em São Paulo. Ele foi para o torno mecânico, irmãos. Trabalhou o dia inteiro no torno mecânico. O último dia de vida dele foi como torneiro mecânico, meus irmãos. Ai, ficou comigo até as 18 horas. Quando acabou, ele saiu cantarolando, lavou as mãos. Mal lavada por sinal aqui no caixão, eu vi nas mãos dele, irmão. Sujo de ferro fundido, sujo de graxa. Ele era dono, não precisava fazer nada disso. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, irmã Lourdes. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, 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 ai. Ah Deus, como que tu é maravilhoso, Senhor. Como que tu é bondoso, irmãos. O pastor foi me visitar na quinta-feira, o pastor Márcio esteve na empresa. Falei para ele, pastor, a gente ouve falar da prova de Jó, a gente acha que é brincadeira isso daí, rapaz. Muitas vezes a gente tem a Bíblia Sagrada como um gibi. Muitas vezes a gente tem a Bíblia Sagrada como um livro de historinha, irmãos. A gente muitas vezes prega, muitas vezes vive em cima e muitas vezes nós duvidamos de tudo que está escrito. Oh, irmão, nós temos que ser mais crentes na presença do Senhor. Nós temos que ser mais crentes na presença do Senhor. Nós temos que ser mais crentes na presença do Senhor. Nós temos que ser crentes. Oh, aleluia. 18 horas ele saiu, despediu dos 2 tios que trabalham conosco. Eu estava abaixado, pegando uma máquina com um rapaz da van que foi carregar, porque eu ia no outro dia, e falei para ele, a gente tem que sair cedo, amanhã 4h30 da madrugada, de tanta coisa que eu tenho para fazer, tinha que passar em 9 lugares para fazer entrega. Guarulhos, Brás, Vila Alpina, Vila Prudente. E ele passou por mim, eu vi o vulto, quando ele passou, ele falou, estou indo pai, acabei. 20 minutos depois, toca o telefone. Eu fui atender o telefone. Era um amigo dele, ele falou, Vanderlei, é o Goi. Veio na boca para falar, porque eu estava com muita pressa, não queria perder tempo para falar. O Johnny não está aqui, ele já foi. Se vocês estão esperando ele, ele já foi. E era quinta-feira. E quinta-feira de 2 meses para cá, era dia de festa dele com os amigos na minha casa. E eu não entendia, de 2 meses para cá, toda quinta-feira, às 11 horas da noite, ele chegava. Me lembro que quinta-feira retrasada, quando abri o portão da minha casa, me lembrei do filme Velozes e Furiosos, irmãos. Minha casa foi invadida por carros e motos. Pastores que estão aqui. Falei para minha mulher, tem que acabar com essa baderna aqui em casa, pelo amor de Deus. Até quando? A meninada chega aí, vai até 3 da madrugada, não é possível um negócio desse. Ah, irmãos, eu não sei se o tempo dá para a gente contar tudo, mas como que eu fui insensível ao chamado de Deus. Como que eu fui incrédulo a tudo que Deus estava fazendo na minha cara e eu não estava percebendo. Ele esteve aqui aproximadamente 2 meses atrás, num culto de terça-feira, que era a terça que ele escolheu para vir, depois que ele separou da namorada, ele não vinha mais aos domingos, e ele falava para a gente, terça é meu dia, e a gente brigava, a gente pegava no pé, a gente perseguia, a gente questionava, e a mãe dele, que era a maior companheira dele, aproveitou dele muito mais do que eu, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais.
muito mais do que eu, foi uma mãe exemplar, uma mulher fantástica. Ai, Deus. E a mulher, eu sempre falava com ela, ela falava assim: ele não está desviado. Ele fala para mim, e ele fala para mim: vocês não entendem, vocês não entendem, vocês não entendem, eu não estou desviado. Quando ele veio aqui, o que eu estou falando hoje aqui, irmãos, eu queria que Limeira inteira estivesse escutando, mas eu vou pegar um por um, porque eu estou numa escola que eu trabalho com mais de 500 alunos. Nos lugares por onde eu passar, eu vou contar essa história que aconteceu na minha vida. Isso é um testemunho gigante, é um testemunho grande demais. Para quem teve paciência de me escutar nos telefones, que ligaram para me confortar, que ligaram para me consolar, eu preguei para eles no telefone, no dia da morte do meu filho, no dia que meu filho estava no caixão, porque Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. A gente achando que o menino estava com os amigos, tirando ele da igreja, e simplesmente Deus veio ontem no meu lar, por volta de 11 horas da manhã, dia de pranto, dia de lamento, e Ele simplesmente me virou dos avessos, irmãos. Quando ligaram para mim e disseram que meu filho estava morto, aliás, ligaram para mim e disseram: Vanderlei, tem uma notícia para te dar, o Johnny, ele se acidentou, e eu estou ligando para te avisar. Eu falei: mas como é que foi isso, rapaz? Ele falou: não dá nem tempo de explicar, corre que o negócio foi sério. Eu peguei o carro que estava na frente da empresa e saí correndo para o anel viário, onde ele falou que tinha acontecido. Os irmãos devem saber muito bem pelas notícias na mídia, na rotatória do Jardim Anaveca, ali para baixo, na Citropictina ali. E quando eu fui daqui lá, voando, esperando o pior, mas a todo momento na minha cabeça, e a promessa, 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 e a promessa. Quando eu cheguei, irmãos, meu mundo desmontou. Meu mundo desmontou e todos os meus princípios bíblicos de cristão foram jogados por terra. Porque quando eu cheguei, eu vi o caminhão parado à esquerda na rotatória, e dentro da pista da rotatória, um corpo caído no chão. Joguei o carro em cima do canteiro, do gramado, e vi de longe que ele estava com a camisa da empresa que ele pediu para fazer no começo do ano. Ele falava: pai, vamos fazer a camisa, vamos fazer a camisa. Eu falei: Johnny, tem tanta coisa para tomar conta, filho, não tem como eu ir atrás disso, rapaz. Ele falou: deixa comigo que eu vou atrás. Os amigos deles me desmontaram, irmãos, me desmontaram, os testemunhos que eles me deram. Eles falaram para mim: cara, o teu sobrenome no Orkut dele está em letra garrafal na frente do nome Johnny. Ele tinha o maior prazer do mundo de ser teu filho, cara. Ai, irmão. Ai, meu Deus, irmãos. Quando eu cheguei ali, observei aquele corpo no chão, coloquei a mão sobre a barriga dele, a barriga tremia. Quando infelizmente eu tive que tirar a camisa que estava em cima do rosto dele, irmãos, o que eu vi simplesmente me arrebentou. Ai, irmãos, vi um rosto desfacelado, irmãos, olhos abertos, olhando para mim como querendo me dizer: me perdoa, meu pai, eu sei que o Senhor precisa tanto de mim, me perdoa, meu pai. Eu chacoalhei ele, irmãos, e falei: Johnny, meu filho, levanta daí, rapaz, levanta daí, rapaz, levanta daí, vamos embora para casa. Ah, irmãos, foi simplesmente impossível. Ele estava morto, a boca aberta, irmãos. Que choque, que choque. O cérebro dele esfacelado, saiu pela boca, saiu pelo nariz. Uma perda trágica, uma perda trágica. Me levantei e comecei a chorar ao redor do corpo, irmãos. Andava para lá e para cá com as mãos para cima, questionando a Deus: Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Sem resposta. Virei para lá, virei para cá, falei: espero chegar o resgate, não chega, não chega. Deus falou no meu coração: ele está morto. Eu levei embora. Não tinha como. Resgate chegou, me aproximei do rapaz e falei para ele: tem alguma chance, meu amigo? Ele falou: cara, não posso te dizer nada, rapaz. Sabia que não tinha, comecei a pensar na mãe dele.
Saí que nem um louco, fui embora para casa para avisá-la. Passei na empresa primeiro, avisei os 2 cunhados que ainda estavam trabalhando. Não aceitaram, não acreditaram. Falei, é a realidade, Johnny morreu. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei para minha esposa. A minha esposa falou para mim, é impossível, Vanderlei, ele tem a promessa. Eu falei, pois é, Ró, todos os nossos princípios terão que ser revistos, que ele está morto. Mas a promessa, e a promessa na vida dele, eu falei, sei lá da promessa, eu não sei, talvez de alguma maneira Deus cumpriu e nós não enxergamos. Eu não sei da promessa. Eu esperava ele aqui no púlpito. Estou só no começo, irmãos. Não quero ser cansativo, mas estou só no começo. Minha esposa não acreditava, não, eu tive um sonho com ele hoje à tarde, eu vi ele em cima de uma cama de hospital, mas ele virá para Jesus machucado, mas virá. Eu falei, Rô, você não está entendendo. Eu fui lá, eu vi. E como eu tinha ligado para minha mãe, e sei o tanto que ela gostava do neto, que ela ajudou a criar, que morou dentro da casa dela, que foi filho dela por vários anos. Inclusive quando ele nasceu, eu morava dentro de um cômodo da casa da minha mãe, e um quarto na casa dela. Fui buscá-la, eu passei pelo anel viário. Ai, que cena terrível. Pensei que o resgate já tinha tirado. Só que o resgate veio e não tirou, porque era óbito. E deixou para que viesse outro carro. Quando eu passei no anel viário, infelizmente minha esposa teve que ver. Eu falei, olá, eu não te falei, ele estava esticado com plástico por cima. Ai, ela falou, não acredito, Vanderlei, você não falou que ele estava indo para o hospital. Falei, Rô, eu falei para você que ele estava morto. Eu falei para você que ele estava morto. Quantos questionamentos, irmãos? Eu olhei e perguntei para Deus, cadê a promessa, Senhor? Eu olhei e falei para Deus, como que o rosto dele ficou desse jeito? Os questionamentos que eu fiz para Deus, irmão Rocha, no momento que eu estava vendo ele ali. Ontem, irmãos, toda a família enlutada em casa, dia de choro, dia de pranto. Por volta de 11 horas da manhã, eu estava sentado na frente do meu portão. E o que importa de tudo que eu falei até aqui é daqui para frente. Mas é uma história, eu tenho que contar, senão os irmãos não entenderiam. Eu estava sentado na frente do meu portão, em cima da caixa do motor elétrico do portão. Esse mesmo cunhado que não é crente ainda, e pior, que além de não ser crente, se envolveu em várias coisas, em vários problemas, vários relacionamentos extraconjugais, inacreditável. Eu falei para o pastor Neto, a gente tem que rever todos os princípios, pastor. Deus toma esse homem sentado no portão, praticamente na calçada, do lado de fora, contorce esse homem. Pensei que estava dando ataque epilético nele. E Deus apontou para mim e começou a falar, você acha que estava no controle? No controle estou eu. Aleluia. Homem de pouca fé, como que foste cego? Aleluia. Esperavas em tua vida um pregador? Pensavas em terno? Pensavas em gravata? Esperavas um engomadinho na tua vida? Oh, homem de pouca fé. Lá quando foste vê-lo no chão, me perguntastes da promessa, me questionastes da promessa que eu tinha feito na vida dele. Aleluia, irmãos. Homem, como foste cego. Eu quero dizer para ti, e se cumpriu aqui o que o pastor Márcio tinha sido usado. Quem estava aqui viu, quem não estava não viu. Quando o pastor chamou para frente, a questão de 2 meses atrás, ele ainda estava namorando, e o pastor falou para ele assim, Deus manda dizer para você o seguinte, você é um escolhido de Deus. Tinha gente que estava aqui na igreja, a irmã estava, você é especial para Deus, e Deus não vai te perder de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Os amigos dele, irmão, eu achava que era a perdição dele.
E ele falava: mãe, eu não estou desviado, vocês não entendem o que eu estou fazendo. E o pastor falou aqui: até o final do ano eu tenho que fazer algo na tua vida. E o que eu tenho que fazer na tua vida, ninguém vai impedir, e eu vou fazer. E marca aí, até o mês de dezembro, até o final do ano. Isso a igreja escutou. O que ele falou depois no pé do ouvido dele, é ele com Deus. É ele com Deus. Quando eu estava ontem em casa, irmãos, esse cunhado meu, usado por Deus, quer dizer, cunhado meu, o corpo era dele, o corpo era dele, e Deus continuou falando para mim, dizendo para mim o seguinte: olha, eu quero te dizer, homem, que cego foste tu, que durante 20 anos eu coloquei um anjo para morar contigo, que durante 20 anos eu te presenteei com este anjo. Você teve um profeta dentro da tua casa e você não viu. Você esperou um pregador de gravata, um pregador de paletó, mas eu quero te dizer que no lugar que eu enviei o teu filho para fazer uma obra para mim, pregador nenhum jamais colocaria os pés. Jamais colocaria os pés. Ele falou para mim: você estava dentro da sinagoga, e o teu filho estava entre os publicanos e pecadores, e a obra que eu coloquei na mão dele era 2 meses para fazer, e tinha que fazer. Acabou o tempo. Acabou o tempo. A obra que eu coloquei na mão dele, ele realizou. Ele realizou, e não tem mais um dia a mais para ser feita. O tempo acabou, e eu quero te dizer que eu tomo ele de volta de ti, porque ele é meu. Ele é meu, e ele não te pertence. À noite, 9 da noite, depois que eu voltei novamente com os parentes, quem conhece a minha casa, para chegar na parte de baixo, a gente tem que dar a volta na calçada, próximo ali da piscina que tem. E quando eu estava passando do lado, novamente ele chegou e me abraçou, me trouxe para o peito dele. Aleluia. E eu nunca tinha sentido Deus tão perto de mim, pastor Neto, como eu senti no dia de ontem. Eu sabia que eu ia chorar muito aqui, mas eu pedi para Deus momentos de lucidez, senão a gente não consegue explicar. Ele me trouxe no peito dele e falou para mim: meu servo, você está me entendendo agora? O que eu tinha para realizar na sua vida e na vida da sua família? E eu falei: Senhor, tem sido difícil demais, Pai, pessoa mais especial da minha vida. E ele disse assim: pessoa mais especial da sua vida, hoje ele está comigo aqui no céu. Aleluia, hoje ele está comigo aqui no céu. E eu estou te trazendo o bálsamo no seu coração. E me acalentava do lado esquerdo, pastor Neto: eu estou te trazendo o bálsamo no seu coração. Eu falei: não, Deus, não, Deus, não, Senhor. Eu falei assim: vou conversar contigo, já que você está aqui na minha casa. Me desculpa a afronta, Deus, eu vou conversar olho no olho, de homem para homem. Falei isso para Deus no quintal da minha casa, irmão. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu tive a visita de Deus ontem na minha casa, irmãos. Estou procurando ser bastante racional para os irmãos entenderem e compreenderem o que é isso, irmãos. Compreenderem o que é isso, irmãos. Eu estava no velório, se aproximou uma pessoa e sentou do meu lado, aqui do meu lado. Eu estava ali sentado e ele sentou. Olhei para o jovem, ele todo tatuado, gente. A fala mole me fez entender que era um drogado. Me fez entender que era um drogado. Olhou para mim e falou assim: você que é o pai do Johnny, mano? Eu falei: eu que sou o pai do Johnny. Ele falou: eu estava numa das motos, a gente estava em 3. Ele estava indo buscar uns camaradas nossos, que a gente ia se divertir hoje na casa do senhor lá. Eu vou falar uma coisa para você, mano. Falou chorando.
A palavra que esse moleque tinha pra gente, ninguém tinha. Irmão. Quando eu olhei à minha direita, eu vi o pastor Valdir. Olhei para o jovem de novo, olhei para o pastor de novo e falei assim: meu Deus, o que o irmão Valdir vai pensar? Olha as companhias que o filho do irmão andava. Ah, irmão, quem esteve no cemitério ontem, viu as pessoas que estiveram lá. Eu olhei e fiz pré-julgamento das pessoas que andavam com ele. Pastor Neto, ontem Deus me jogou no chão, irmãos, e Deus falou para mim: você acha que você é crente? Você acha que você é crente, rapaz? Você nunca foi lá pregar para essas pessoas. Nós, pastores, talvez nunca fomos lá pregar para essas pessoas. Esses 2 últimos meses de nossa vida na minha casa, eu falei para minha esposa: cadê o Johnny, Rô? Perdemos o Johnny para os amigos, cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Não parava em casa, pastores. Ontem ele me acalentou ao redor ali da minha casa e disse para mim: meu servo, esses últimos 2 meses foram intensos na vida dele. Ele sabia o que eu tinha para realizar na vida dele. Ele sabia. Mas ele omitiu de vocês porque eu não permiti que ele falasse para vocês. O dia que ele esteve aqui nessa igreja, irmãos, aqui nessa igreja, 2 meses atrás. Não estou falando para exaltar e nem enaltecer o pastor Márcio, que o corpo era dele, mas quem estava falando por ele era Deus. Deus preparou esse menino, colocou no meio dessa juventude lá fora, pastor Neto. Durante esses últimos 2 meses, as coisas que eu falei para ele, as discussões que muitas vezes eu tive até com ele, porque eu amava demais, achando que talvez ele poderia se perder, mas Deus falou aqui: você é especial para mim. A irmã Estave se lembra. E eu em absoluto vou deixar que ninguém te tome de mim. Deus sabia que para ele a luta não estava sendo fácil, não. Porque você ir para um lugar desse com 19 anos de idade, com 20 anos de idade, e não é fácil, irmãos. Com as coisas que Deus propiciou para ele viver aqui na terra junto comigo, que as poucas coisas que Deus propiciou na minha vida não era minha, era do meu filho. E ontem os amigos falando, todas as garotas que procuravam a ele falou: não dava para acreditar, cara. Ele falou: uma vez o Johnny ficou barbudo durante 2, 3 semanas, e o amigo falava para mim: sabe por quê? Ele falou: vou ficar meio desleixado, rapaz, porque pelo menos assim eu não tenho tanta investida, porque eu não admito ser infiel à minha namorada. Irmão, parece mentira um negócio desse, irmão. Parece mentira um negócio desse. Estou na beirada do caixão, a mãe de um presidiário me chega, se aproximou com o filho que agora estava solto, me abraçou e falou: seu Vanderlei, não tem o que acalenta num momento desse, mas eu quero dizer para o senhor uma coisa: seu filho era a cabeça do meu filho, eu não sei o que vai ser da vida dele sem o seu filho. Hoje esse jovem veio em casa, ele mostrou o celular dele e falou: olha a mensagem que o Johnny mandou para mim. Na quarta-feira, um dia antes de morrer, o Johnny mandou uma mensagem e escreveu assim: Cauê, irmãozinho, só estou mandando essa mensagem para você, cara, para dizer que é nós. Ah, irmão, essa palavra é palavra de maloqueiro. Essa palavra não é palavra de pregador.
É nós, irmão. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Deus simplesmente precisa de alguém para ir nesses lugares. Jovens que estão aqui, o pastor falou hoje aqui, Deus precisa de homens e mulheres para ir nesses lugares. Eu paguei com a vida do meu filho, irmãos, e eu tenho que testemunhar para vocês. A obra que Deus fez na vida desse jovem, eu tinha que contar para a igreja, irmãos, porque talvez muitos que foram lá, talvez pudessem olhar para assim, mas já não estava mais vendo esse jovem na igreja. Sempre conversava com o irmão Rocha, não é verdade, irmão? A gente não está mais vendo esse jovem na igreja. Eu não sei o que Deus falou para ele, irmão. Eu não sei o que Deus falou para ele. Eu só sei que Deus deu uma missão para ele e disse para ele: o tempo é curto, trabalhe. 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 E ele saiu como um doido, como um desesperado, irmãos. Ele evangelizou nesses meses de vida mais pessoas do que talvez eu tenha evangelizado nesses 15 anos como crente. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês, jovens, a partir de hoje eu nunca mais vou ser o mesmo na minha vida. Eu não sei o que Deus tem para realizar na minha vida, e eu sinto que é no meio da juventude. Eu sinto que é no meio da juventude. Eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida e o que Deus vai realizar na minha vida, mas a partir de hoje, se eu já não me calava, nunca mais eu vou deixar de falar, irmãos. Ontem eu estava na frente do supermercado Zomper, eu parei o movimento da rua, eu parei o movimento do mercado, eu gritava que Deus é importante nas nossas vidas. Eu gritava desesperado, irmãos, talvez até com peso no meu coração, de não ter enxergado a obra que Deus estava realizando na vida do meu filho, pastor Neto, na minha cara, como ele disse, diante dos meus olhos, como ele disse. À noite, quando ele me abraçou e me acalentou, e eu falei para ele: Senhor, eu vou te falar como se fosse homem, olho no olho, e falei, não é que eu fui tupetudo, não, eu senti que quem estava do meu lado era Deus homem, irmãos. O que eu senti ontem, jamais eu vou esquecer na minha vida, pastor Neto. E eu quero que vocês pastores, que vocês obreiros que estão aqui, vocês não estão na presença de um pregador de Camboriú ou de grandes congressos, mas o que Deus me revelou ontem na minha vida é muito grande, irmãos. O que Deus revelou ontem na minha vida é muito grande para ficar aqui dentro dessas quatro paredes. Por favor, gente, leve ao maior número de pessoas que vocês puderem levar. Quando eu abracei ali a Deus como homem no meu quintal e falei para Ele, olho no olho, Senhor, de homem para homem, me desculpa a petulância. Eu falei: se Tu conhece o meu coração, Tu tinha que saber, Deus, que eu amava mais Ele do que o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Jamais Deus admitiria ouvir uma coisa dessa. Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, tu não entendes nada. Tu não entendes nada, és crente, mas não entendes nada. Que homem que pode amar um ser humano mais do que eu? Aleluia, 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 aleluia. Que homem que pode amar um ser humano mais do que eu? Tu não entendeste o que eu disse hoje à tarde? Ele falou: durante a manhã toda, até às 11 horas, eu estava te sondando neste quintal que você acha que é grande. Para mim não é nada. Eu te vi quando você estava lá, ao redor daquela mesa, daquela churrasqueira. Evidentemente que não estava tendo churrasco, mas tinha churrasqueira lá. Eu te vi quando você estava lá embaixo daquelas árvores, lá no canto. E eu te vi quando você sentou lá na frente do seu portão. E aí eu me aproximei e falei contigo. Agora começas a entender o que eu tinha para realizar na tua vida? Começas a entender?
me agarrou, me forçou, que eu pensei que ia me estrangular, não sei de onde saiu aquela força nos braços daquele homem, que estava sendo tomado por Deus ali, e me disse: outro questionamento que tu me fizeste, quando viste o corpo do teu filho inerte no chão, olhaste o rosto dele, e não conseguiste acreditar. Eu vou te dizer uma coisa: o que permiti que fizeste com João Batista, aleluia, irmão, que profundo, o que permiti que fizesse com João Batista, será que não entendeste o que eu disse lá na frente do teu portão? Vou te repetir: você teve um profeta na tua casa. Não entendeste o que eu disse quando falei de anjo? Vou te repetir: você teve um profeta na tua casa. Dá para saber o que é isso, irmão? Um profeta que fala: é nós na fita. Aleluia. Um profeta que fala: irmãozinho. Sim, irmãos. Um profeta que o pai escutou isso de um amigo quando me ligou ontem, e falou assim: Vanderlei, seu filho tinha uma missão. Um drogado ligou para mim, irmãos. Seu filho tinha uma missão. E eu comecei a chorar e falei: ai, meu amigo, eu sei que ele tinha uma missão. Ele falou: não, cara, você não está entendendo, ele tinha uma missão maior. E eu falei: qual era? Ele falou assim: a missão que ele tinha era a missão do amor ao próximo. Ah, irmãos, eu não sei se os irmãos estão entendendo, porque se está cheio isso seria o maior reteté. Não sei se os irmãos estão entendendo. Missão, como é que é? Amor ao próximo. O que é isso, irmão? Amor ao próximo? O que é isso, amor ao próximo, irmão? O que é isso, amor ao próximo? A gente olha uma pessoa muitas vezes e a gente admite dentro de nós: essa pessoa está perdida. A gente olha uma prostituta e a gente admite dentro de nós: isso daí, nem Deus mais quer um negócio desse. A gente olha uma pessoa que está no mundo das drogas e a gente admite dentro de nós: jovens que estão aqui, vocês estão nas escolas. Vocês estão nas escolas como eu estou. Toda noite eu estou lá. E eu digo para vocês: vocês estão ouvindo isso aqui hoje, nessa noite, e é para vocês. Deus conta com cada um de vocês. É urgente. Pregue para essas pessoas, pelo amor de Deus, gente. Pregue para essas pessoas. Pregue para essas pessoas. Os amiguinhos de vocês estão esperando que vocês mostrem que vocês são crentes, mas não crente com a Bíblia embaixo do braço, não crente que tem um hino ensaiado para cantar à noite, não o crente que vive dentro da sinagoga, o crente que está com os pecadores e que está com os publicanos. Espera aí, vocês são discípulos daquele homem? Nós somos, sim. Por quê? Espera aí, aquele homem está sentado lá com as prostitutas, aquele homem está sentado lá com os pecadores, aquele homem está sentado lá no meio dos publicanos. O que Jesus respondia? Quem precisa de médico é quem? Quem precisa de médico são os doentes. Quem precisa do bálsamo sarador para as almas são os doentes. Nós estamos aqui na igreja, evidente que nós temos que vir, irmãos, evidente que nós temos que vir, mas a seara aí é muito grande, e eu quero pedir para Deus, na frente dos irmãos hoje, que Deus me revista de poder, e esse cálice amargo que Ele me fez provar, pastores, que isso não seja em vão na minha vida. Não estou querendo fazer sensacionalismo num momento trágico na minha vida, pedir um autocontrole de Deus para estar aqui nessa noite para falar para vocês isso, irmãos. Mas eu peço para Deus que a partir de hoje a minha vida seja mudada na presença dEle. Eu peço para Deus que a partir desse acontecimento trágico, que eu vou lembrar para o resto da minha vida, que eu vou sentir demais, o nome dEle vai me doer cada vez que eu pronunciar. Mas se tiver que ser assim na presença de Deus, que seja.
se eu não fui um ganhador de almas até hoje, daqui para frente, eu quero ser um ganhador de almas. Daqui para frente eu quero ser um pregador, como foi meu filho. Daqui para frente, eu falei hoje para um irmão que estava lá na minha casa, daqui para frente, eu quero ser um profeta de sapatão. Porque o meu moleque trabalhava e quando ele saía com o sapatão, um bico de ferro, para os meios dos amigos, para abraçar os amigos, para acariciar os amigos, e para dizer para eles que existia uma vida além daquela vida que eles estavam vivendo. A partir de hoje, irmãos, as nossas vidas têm que ser mudadas na presença do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, irmãos, a vida dessa igreja tem que ser impactada por esse exemplo. A partir de hoje, irmãos, nós temos que nos posicionar a respeito do que é que nós estamos fazendo na causa de Deus. A partir de hoje, irmãos, nós temos que ser mais crentes. Nós temos que usar esse exemplo, usar esse testemunho, para dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Anderson, quero te dizer uma coisa, rapaz. Deus fala para mim agora aqui. A unção de João Batista será colocada na sua vida, e você já sabe disso, já sentiu isso, e Deus já falou para você várias vezes. Nem me lembro muito de como você era na classe, eu fui inclusive teu professor. E eu quero dizer para você, quando o pastor disse aqui dos barzinhos, um dos que serão levantados por Deus aqui nesta igreja será você. Deus te deu de tudo na tua vida e vai te dar muito mais, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Muito mais do que Ele já te deu, Ele vai te dar, e Ele tem poder para isso. Mas um dos que Deus irá levantar para prosseguir a obra que Ele colocou na mão do meu filho será você. Ele está te capacitando neste momento. Ele está te dando esta unção. Ele está te capacitando, Ele está te dando esta unção. Se rasgue na presença dEle, se humilhe na presença dEle, e Ele fará de você um ganhador de almas. Ele buscará os perdidos por intermédio da palavra que Ele está colocando na sua vida nesta noite. Aleluia, aleluia, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. É isso aí, irmãos. Eu agradeço, eu teria muita coisa para fazer, mas eu não quero ser antiético, já tomei muito tempo. E que Deus continue falando por intermédio do nosso pastor. Eu agradeço em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante, querida, aleluia. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins, aleluia, e como serafins que cobrem o rosto ante, eu me escondo diante de Ti, Senhor, alabraçulianda. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, aleluia. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor,